Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês esse vídeo que eu fiz desses vasinhos aqui. São vasinhos maravilhosos no formato de bolinha, mas o que nós vamos fazer hoje é fazer a forma para fazer esses vasinhos. Ele ficou um vídeo muito comprido, então eu fui obrigada a dividi-lo em dois, mas eu espero que vocês compreendam que eu gosto de ensinar as coisas assim com muito detalhes, para na hora que a pessoa for fazer não ter erro. Então é isso que nós vamos fazer hoje e eu conto com vocês que assistam o primeiro, assistam o segundo, para vocês entenderem todo o andamento do processo. Você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva no canal, compartilha, deixa um like, porque nós precisamos muito da ajuda de vocês para o nosso canal continuar crescendo. Já conseguimos chegar a 3.000 inscritos e a nossa meta agora é chegar a 4.000. Então eu conto com vocês para continuar esse crescimento, porque vocês sempre têm me ajudado e têm sempre deixado um like aí para mim, para o nosso canal crescer. Então vamos lá, porque o nosso vídeo hoje é maravilhoso, viu, gente? Este aqui é o modelo que nós vamos copiar. Eu fiz o fundinho dele com plastilina. Isso aqui era uma vela. Então, eu resolvi transformar essa bola, que era uma vela, vou transformá-la em um vaso. Mas, para isso, eu vou copiar isso aqui, vou fazer uma forma. Porque eu não preciso só de um desse aqui, eu preciso de vários para fazer arranjinhos. Então, eu coloquei aqui um pouco de plastilina para fazer o pezinho dele. E agora eu vou copiar isso aqui com látex. Esse é o látex que eu vou usar, é um látex em pasta. Gente, quando eu não sabia a qualidade do látex, nada, eu comprei pela internet um látex, mas ele era líquido. Então, praticamente eu perdi. Então, se vocês forem comprar, vocês têm que comprar o látex vulcanizado, viu? Não pode ser o látex líquido. O látex líquido que eu comprei, inclusive eu comprei pelo Mercado Livre, ele é para fazer máscara facial. Então, não serve, viu? Não cometem o mesmo erro que eu cometi, não, porque eu perdi meu dinheiro. Eu estou passando essa primeira camada para fixar a peça no plástico que eu coloquei nessa tauazinha aqui para trabalhar. Outra coisa também, para trabalhar com látex, o bom é você trabalhar com um pincel de silicone, viu? O pincel de cerdas, cada vez que você usar, você vai perder um pincel. Então, é melhor trabalhar com pincel de silicone, porque o látex não gruda no silicone. Então, a gente usa, depois, se por acaso ele secar, a gente retira o látex tranquilamente e o pincel fica normal. Eu cortei esse pincel aqui, eu deixei ele do tamanho da caixinha, da latinha do látex. Então, eu não deixo ele secar. Quando eu termino aqui, eu já enfio ele dentro da lata e fecho. Se estiver fechado, ele não vai secar. Ele só seca se ele está em contato com oxigênio. Então, eu coloquei esse aqui, eu já cortei ele no tamanho certo. E cada vez que eu uso, coloco ele aqui dentro, fecho a latinha e assim o pincel não vai secar. Já dei uma camada aqui com látex, vou esperar secar, daqui a pouco eu volto dando outra camada. A primeira camada já secou, eu já estou passando a segunda camada. E sempre entre uma camada e outra, a gente aguarda que a anterior seque. Só depois que você secou a camada que você pode aplicar outra camada sobre o látex. Eu já apliquei do lado de fora 4 camadas de látex. E agora eu vou começar a aplicar pela parte de dentro. Na parte de dentro eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do lado de fora, aplicando camada, esperando secar. E vou aplicar 3 camadas do lado de dentro. Depois da terceira camada, aí eu vou fazer a divisória. Então, eu vou esperar só essa daqui secar para fazer a divisória do vaso. Nessa parte de dentro, eu não vou passar muitas camadas, não. Eu vou passar só 3 camadas. Como esse é o primeiro vaso, depois, se não der certo, eu falo para vocês se vai precisar de mais ou não. E agora eu passei mais uma camada do lado de fora.
Daqui para frente, agora eu vou esperar isso aqui secar e nós vamos fazer a abertura dessa forma. Agora eu vou pegar um pedacinho de plastilina e vou colocar nessa forma, marcando o local onde vai ser cortado para retirada do vaso depois que estiver pronto. Nesse local é onde vai ser a abertura da forma. A plastilina é simplesmente para tirar o formato da forma, olha aí. Então, a plastilina, como ela é durinha e ela não seca, agora, nesse formato aí, nós vamos cortar um pedacinho de raio-x, de placa de raio-x, né, de acetato, e vamos fazer esse mesmo desenho que nós retiramos. E agora vamos recortar a placa de acetato. Essa plaquinha vai ser a divisória da abertura da nossa forma. Colocamos a plastilina de volta. E encostado na plastilina, nós colocamos a plaquinha de acetato. Essa plastilina é só mesmo para servir de apoio, para o acetato não sair do lugar. E nesse local, nós vamos começar novamente a aplicar as camadas de látex. Estamos aplicando novamente o látex. Coloca um pouquinho só nesse local e espera uns minutinhos que o látex vai secar. Aí já pode retirar a plastilina que está do outro lado e continuar passando as demãos de látex em toda a volta do vaso, até chegar à espessura que eu quero que essa forma seja. Continuei colocando camadas sobre camadas e nessa parte aqui, onde é a abertura do vaso, eu coloquei um pedacinho de tecido, um pedacinho de malha. E aqui no chão, aqui embaixo, no pé, também coloquei um pedacinho de tecido, não é manta, é tecido de algodão, né? Coloquei aqui, esse aqui é esse tecido que eu uso assim, ó, para limpar pincel, para limpar a mão. Eu corto os pedacinhos assim, ó. Isso aqui eu uso para fazer essa parte de colocar eles aqui para reforçar o molde. Então, esses panos que eu uso para limpar pincel, para secar a mão, eu faço tudo isso para ter um pouco de economia também, né, gente? Então, vamos lá aplicar mais uma camada. As primeiras camadas, a gente pode passar o pincel na forma, mas depois de um certo tempo, é melhor você só aplicar, como se estivesse depositando o látex na peça. Porque dessa maneira vai formar uma camada mais grossa. Quando você passa o pincel, ela forma uma camada fina. Agora, quando você deposita o pincel em cima da peça, sem puxar, ela fica uma camada mais grossa. Então, as primeiras camadas você não tem problema você passar o pincel. Mas depois é melhor você ir fazendo só com a aplicação, porque a camada fica mais grossa e o seu trabalho vai render muito mais. No começo do trabalho, eu gosto de passar o pincel, porque assim eu tenho certeza que em todos os buraquinhos entrou o látex. Já dei a volta aplicando o látex e agora desse lado, onde está a chapa de raio-x, eu vou aplicar um pedacinho de tecido, como eu fiz desse lado de cá. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, aplicar um pedacinho de tecido para engrossar. Então, repetindo o processo, a gente passa uma camada de látex. Sobre essa camada ainda molhada, nós aplicamos uma tirinha de tecido, do mesmo jeito que foi feito do outro lado. E agora, depois de colocar o tecido, nós vamos depositando as camadinhas de látex até engrossar essa parte também. E completar toda a volta da forma com o látex. Então, vocês viram que eu passei primeiro 3 camadas de látex na peça, para depois eu colocar a abertura. Mas vocês tenham paciência, que depois vocês vão entender, na hora que eu estiver abrindo a forma, eu vou explicar para vocês porque eu fiz dessa maneira. Mas olha, pessoal, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, eu respondo todas as perguntas e também tem meu WhatsApp aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Não sou especialista, estou fazendo o meu, mas onde eu errei, eu não quero que vocês erram também. Então, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, se eu souber, teria o maior prazer em ajudá-las.
Então, pessoal, nossa forma já está pronta, mas ainda não acabou todos os processos. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque já está com mais de 10 minutos, senão vocês não vão nem assistir, porque vai ficar um vídeo chato. Eu peço que vocês assistam a segunda parte desse vídeo, porque está muito interessante e tem detalhes que vocês precisam saber. Então, vamos combinar, se encontrar no próximo vídeo, tem muito detalhe que vocês precisam saber. Beijo a todos e até lá!